Estimados irmãos, a paz de Cristo. Bem-vindo a mais uma edição da nossa aula de administração da palavra Master Coach. Esta rúbrica é um prolongamento do coaching espiritual, que tem como intuito celebrar a Eucaristia ou celebrar o Evangelho. O Evangelho sendo uma alegria, que é a boa nova, ela deve ou tem dois momentos. Tem um primeiro momento pelo qual o Senhor partilha a palavra viva e eficaz com os seus servos ou discípulos em separado. Há um outro momento em que esta mesma palavra deve ser levada, partilhada e validada junto a uma comunidade, pois é assim que esta palavra, este Evangelho, ganha vida e ela, por assim dizer, galga no seu percurso na escatologia da vida de Cristo. A vida de Cristo é perene, porque nós sabemos que Cristo foi o proto-antepassado. Isto é, Cristo preexiste desde todos os tempos, desde antes que todas as coisas foram criadas. Ele existe e tudo aquilo que ocorre, que é o relato do texto bíblico, aponta também para Cristo. Então, como tal, nesta rúbrica do coaching espiritual, é um ambiente pelo qual nós, por intermédio das Escrituras Sagradas, nós acolhemos diferentes pessoas, sensibilidades, irmãos, por assim dizer, o povo de Deus, para que assim possamos continuar a alimentar-nos do maná. Este maná que é a providência para nos suster no dia a dia. A mesma providência que susteve o povo de Deus durante 40 anos, foi o período que durou a travessia pelo deserto. E hoje nos encontramos a viver outros desertos espirituais. Esses desertos espirituais são as várias provações, as várias tentações, enquanto peregrinos, enquanto cristãos que são cidadãos desta via, desta urbe, deste caminho, que aponta tão somente para Cristo. Então, o coaching espiritual é precisamente para estas pessoas, é para nós, é para vós, é uma forma de promover a união. Lembremos-nos que Cristo, enquanto sacerdote, ele fez uma oração da angústia, chamada também oração sacerdotal na Epístola de João, que foi uma oração que tinha como objetivo último a união do Pai com o Filho, a união do Pai com os discípulos, a união do Pai com aqueles que fossem crer nas palavras que os discípulos fossem levar até a eles. E encontramos-nos hoje aqui também a exortar a esta contínua união que já foi sentenciada por Cristo enquanto sumo sacerdote. Então, para hoje temos como tema Cristo, o verdadeiro mediador entre a terra e os céus. Então, a condição, a faculdade de mediação é de um sacerdote. Então, por assim dizer, Cristo, o sacerdote, neste caso o sumo sacerdote, que foi constituído como um verdadeiro mediador. Isso para dizer que, eventualmente, existiram outros mediadores antes de Cristo. Cristo vindo na condição humana. Existiram outros mediadores, ou outros sacerdotes, por assim dizer, que eram também humanos. Mas ao longo de todo o texto bíblico se conhece como o primeiro mediador, o primeiro sacerdote, por assim dizer, Melquisedeque. Depois veio a herança patriarcal, em que o Senhor, por aliança com Abraão, promete a Abraão que iria abençoar a ele e a sua descendência. Então, esses são os herdeiros das promessas ou das bênçãos de Deus. E depois é quando vem o próprio Cristo, que também é elevado e confirmado como este sacerdote em ordem a Melquisedeque. E nos dias de hoje continuam a existir outros mediadores. Mas é importante salientar ou frisar que a mediação, a entrega, o sacrifício, a oferta sacrificial de Cristo aperfeiçoou todos os sacrifícios que eram antes feitos no Antigo Testamento. Portanto, esses sacrifícios do Antigo Testamento eram considerados sacrifícios imperfeitos e sacrifícios também que não foram eficazes. Então, o sacrifício de Cristo veio para se tornar como um sacrifício eficaz, perfeito, pelo que nos dias de hoje todo aquele que se
aproximar e interceder a Ele por seu nome e por intermédio da fé, então estes também são constituídos como sacerdotes. Quer assim dizer que nos dias de hoje, por intermédio da obra de Cristo, da obra redentora de Cristo, então Ele foi o último sacerdote, Ele é o sumo sacerdote. Então nos dias de hoje não existem sacerdotes formais, isto é, aquelas pessoas que hoje podem se constituir como mediadores entre Deus e o homem, porque o sacrifício de Cristo foi mesmo para aperfeiçoar os sacrifícios anteriores. E nos dias de hoje podem existir algumas pessoas que, enquanto servos ou instrumentos intermédio de um sacerdócio santo, possam também continuar a oferecer sacrifícios, mas à semelhança do sacrifício de Cristo, que foi um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Então nós aqui vamos ver, nesta nossa reflexão nos dias do dia 2, 5 tópicos. O primeiro vai ser o repouso prometido por Deus. O segundo tópico vai ser Jesus, o sacerdote misericordioso. A terceira parte vai ser uma exortação para que as pessoas, os destinatários dessas cartas, não fossem lentos para compreender e acreditar o Evangelho. A quarta parte vai ser sobre o exemplo da confiança que Abraão demonstrou quando do seu testemunho. E a quinta e última parte vai ser Melquisedeque, isto é, sacerdote em ordem a Melquisedeque. Vamos um pouco recuar, recuperando aquilo que nós conversamos na última aula de administração da palavra, que foi em torno da epístola, carta pastoral para Titos. E nós vimos que ali na carta pastoral para Titos era uma carta que, em termos de conteúdo, estrutura e composição, era muito parecida à carta de 1 de Timóteo. Ela somente variava em tom, na tonalidade que era usada naquela epístola. Então, de uma forma geral, nós vimos aquelas que foram as advertências que Paulo exortava a Tito. Tito, que era também um fiel colaborador de Paulo. Paulo, naquela altura que escreve essa epístola, ele estava detido em Roma, estava em via de ser martirizado. Então, ele faz uma carta que, em certo sentido, na parte inicial, evoca muito sentimentalismo, muita emoção que ele sentia por ver-se abandonado por muitos, mas também por sentir-se muito alegre por ter nos seus mais diretos colaboradores pessoas muito leais a si, que não abandonaram em nenhum instante. Estes foi Tito, o qual ele estava como querido pela grande estima e confiança que ele tinha a este Tito. Então ele dirige-se a Tito, deixando ficar ou elencar quais são os cuidados que ele deve observar enquanto o Evangelho para aquela comunidade. Então, para o dia 2, esta carta aos Hebreus, ela divide opinião quanto à sua autoria, porque ela adota o estilo de Paulo, mas não há nenhuma referência ao longo de toda a carta ao autor. Se nós nos recordarmos as epístolas de Paulo, na introdução, ele encarrega-se a autoria das cartas, porque ele diz: carta de Paulo, apóstolo de Cristo, convertido por Cristo. Nesta epístola não há um autor que se identifica em termos de nome e identidade. Entretanto, há possíveis autorias em função dos estudos que as evidências históricas e os estudos que os teólogos fazem sobre possíveis autorias e possíveis datas dessa mesma carta. Por um lado, havendo essa possibilidade dessa carta ter sido redigida em finais dos anos 70, a quando da destruição do Templo de Jerusalém. Embora esta mesma carta não faça uma referência explícita sobre as características do Templo de Salomão, que foi esse templo que foi destruído nos anos 70.
Então, não há uma certeza absoluta sobre quem foi o autor dessa carta. Mas houve um consenso em que se atribuiu a autoria dessa carta a Paulo. E um pouco mais adiante, isso ocorreu mais ou menos no século IV. E já muitos anos depois, voltou-se a levantar a questão, a problematizar se realmente esta carta haveria sido atribuída por intermédio de Paulo ou não, mas em todo caso, o mais importante é que esta carta foi considerada e aceita como um canone no IV século, quando por consenso se atribuiu a autoria a Paulo ou então alguém próximo a ele. Então, a primeira parte remete à questão da exortação sobre o repouso. Então, o autor dirige-se à comunidade nesta passagem, dizendo que ele mostrava-se preocupado com aquele povo, porque o povo, por muito tempo, foi negligente em conservar a boa nova e a esperança da renovação por intermédio da boa nova. Ele se referia àqueles cristãos na altura em que eles foram entregues a esta promessa por intermédio de Moisés, a quando da entrega da lei. Então, por intermédio de Moisés, eles foram prometidos um descanso. O descanso era, nessa altura, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Só que, ao longo da travessia, houve muitos que não acreditaram, houve muitos que desistiram. E por terem desistido, não terem acreditado, pereceram, caíram, entraram em apostasia, em arrefecimento espiritual e morreram. Consequentemente, não herdaram esta promessa de herdarem a terra prometida, que era o descanso nessa altura. Então ele referia-se, de acordo com aqui, ativa ou chama a promessa que Deus fez com Abraão, Gênesis, bem como os livros que seguem ainda a nível do Pentateuco, em que havia esta transição, começou esse período de transição do povo para a entrada da terra prometida. Então ele dirigia-se ao povo a dizer que hoje eu mostro preocupado, porque muitos de vós não creram e não conservaram esta promessa de forma a que conseguissem adquirir a promessa do descanso. Mas hoje, que é o momento em que é escrita essa carta, hoje, passado muitos anos, muitos séculos, após aqueles primeiros terem perecido, não terem segurado uma promessa, Deus volta a fazer a mesma promessa. Mas a promessa que Deus faz agora já indica ou aponta para Cristo. Porque quem faz esta nova promessa está no livro de Salmos, que é num dos hinos de Davi, em que Davi volta as suas exortas para Cristo, dizendo que, mas hoje, se vocês conservarem a promessa e não endurecerem os vossos corações, então vocês podem merecer o descanso. Então, o que apontava este repouso aqui? Muita discussão faz ali sobre este repouso. Por um lado, o repouso aponta para a questão de uma herança ou um futuro, uma cidade celestial, ou aponta para o futuro. O que remete, invariavelmente, à questão da salvação. Então, a salvação aqui é posta em 3 momentos. Foi primeiro o repouso, que é o descanso sabático, que foi este descanso que o próprio Deus, enquanto Pai, enquanto Criador, observou no 7º dia da criação. Esse mesmo descanso, o repouso sabático, o próprio Cristo também usufruiu do mesmo quando ele cumpriu o seu ministério terreno, através da partilha ou divulgação do Evangelho, através da salvação de almas, através da cura de muitos enfermos e através da coragem que ele teve de vencer todos os pecados na cruz. Então, após ele ter cumprido isso, ele foi glorificado e foi também para o descanso junto ao Pai. É por isso que as Escrituras, nomeadamente aqui em Salmos, diz que Cristo agora encontra-se à destra do Pai, como sumo sacerdote. Entretanto, nós sabemos que as promessas na bênção que Deus fez com Abraão eram destinadas a Abraão e a descendência de Abraão. E como tal, esta promessa de bênção que iria descender de Abraão para sua descendência, ela passou de geração para geração até chegar
aos filhos de Jacó. E na linhagem dos filhos de Jacó estava lá Levi. E foi da linhagem de Levi, da tribo de Levi, que veio a tribo, a descendência dos sacerdotes. Então, estes sacerdotes significa que aqueles outros sacerdotes, o próprio Abraão, que era o depositário da promessa ou da bênção, foi abençoado por promessa, ele e a sua descendência, incluindo os sacerdotes, que são os descendentes da casa de Levi, que são descendentes de Abraão. Então, o que significa que, incluindo esses sacerdotes, são sacerdotes humanos, são sacerdotes temporais, são sacerdotes terrestres. Esses sacerdotes também, por sua vez, se submeteram a Melquisedeque. Como? Porque esses sacerdotes, que é Levi e os outros sacerdotes que vieram depois de Levi, estavam na entranha de Abraão, quando Abraão foi dar o dízimo ao próprio Melquisedeque. Reconhecendo assim Melquisedeque, um sacerdote que não tem uma genealogia que conhece, também não tem assim, um fim que se conhece. Então, como tal, Cristo adquire esta categoria ou eleva um sacerdote em honra, precisamente por ele ter um sacerdócio celestial, definitivo, e também um sacerdócio santo. Tendo chegado a esta parte, fica aberta a sessão de colocação de questões, comentários, sugestões, para daqui podermos aprofundar esta nossa conversa. Muito obrigado. A paz, irmãos. Eu tenho aqui umas 3 questões. Primeiro toda a Bíblia fala e todos os seguidores da palavra diz, cumpriram o descanso ou guardaram o sábado. Quem mudou para o domingo? Essa aqui é a questão principal. A segunda, quando um membro enfraquece e novamente renova, não terá plena confiança com o Senhor? Ou renova sua fé, não terá confiança plena com o Senhor? A terceira, o Abraão deu dízimo de tudo ao sacerdote. E por sua vez o sacerdote deu pão e vinho. Será que era um agradecimento? Obrigado. Boa noite, colegas. Obrigada ao coach pela palavra de hoje. Eu tenho aqui 4 questões que se resumem no tema que foi falado hoje ou abordado hoje. A primeira questão tem a ver com Jesus ser o sumo sacerdote. Por que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Para além de ouvirmos, essa é a segunda questão. Para além de ouvirmos que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote, temos também ouvido que o Senhor Jesus é uma expiação do pecado. Qual é a diferença entre esses 2 termos? Senhor Jesus como expiação do pecado e o Senhor Jesus como sumo sacerdote.
A terceira pergunta. Sendo o Senhor Jesus designado como sumo sacerdote, como é que ele cumpriu essa missão? Bom, a quarta pergunta vou dizer que seria para o coach, né? Diretamente ligado ao coach. Sei que o coach, não sei se assume esse papel, né? Mas estando aqui a ministrar a palavra, eu acho que pode me esclarecer essa questão. Como é que é visto o sacerdócio de Cristo? Sim. Ou como é que é visto o sacerdócio atual? Não. Como é que é visto o sacerdócio de Cristo atual na igreja? Sim. E quais são os desafios enfrentados atualmente? Queridos irmãos, saudações. Eu tenho cá comigo algumas questões, das quais começo com esta. O repouso prometido por Deus é da carne, o que seria um lugar para a carne, ou para o espírito, que é uma coisa mais celestial? Os que fraquejam foram comparados com crianças, sendo que ainda tomam leite. Eu gostaria de perceber, porque também o Cristo também volta a falar de crianças no seguinte contexto: se quiseres ver a face de Deus ou ascender o reino dos céus, deves tornar-te uma criança. Eu gostaria de perceber a diferença entre crianças que tomam leite e as crianças em que o Cristo diz para que nós possamos ver a face de Deus. Eu não sei se está certo, coach. Eu não sei se essa assemelha-se à questão da colega Vilma. Eu gostaria de perceber porque que Cristo é tido como um sacerdote verdadeiro. Porque deste apelido de sacerdote verdadeiro. O que Cristo, nesta vertente, era tido como mediador entre as duas esferas, que é a terra e os céus. Seguida, qual foi o papel, ou qual é o papel de Cristo na mediação ou na moderação como é o que Cristo, ou qual é o papel dele nessa mediação que hoje estamos a ter como título da aula? E também uma questão um pouco fora
do tema, que seria: por que os verdadeiros adoradores são tidos por muitos como loucos? Amados irmãos, muitíssimo obrigado pelas questões que foram emprestadas a esta nossa reflexão em prol da aula de hoje, que versa sobre o tema Cristo, o sacerdote, o verdadeiro mediador entre a terra e os céus. Lembrando que esta reflexão é à luz do livro de Hebreus, ou da carta aos Hebreus. Então, vou, por intermédio, por indução e com beneplácito da sabedoria divina, dos tesouros do conhecimento da sabedoria que estão escondidas em Cristo, poder aspirar a sabedoria do alto para poder, com a mesma inspiração que vocês tiveram, poder também transmitir aquilo que é a revelação que ocorre desta atmosfera, desta edificação mútua, deste ajustamento entre nós que formamos a Igreja do Senhor. E a primeira dessas questões é: toda a Bíblia fala que todos os seguidores da palavra guardaram o sábado. Que mudou para domingo? Eu entendo que quando se refere que todos os seguidores da palavra guardaram o sábado, isto é, naquele sentido, guardaram a promessa. E depois pergunta: por que domingo? Já que já está a voltar para questões de calendário. Percebi bem? Estou a desconstruir a pergunta. A pergunta diz: por que todos os seguidores da palavra guardaram o sábado? O sábado, naquele sentido, é a promessa. Porque, isto é, todos os seguidores, todos os fiéis guardaram a promessa. E depois, quando pergunta: que mudou para domingo? Está a referir-se à questão de calendário. Ora, calendário tem a ver com a convecção que é adotada de país para país, região para região. Do mesmo modo que existem países que, para eles, o sábado é um domingo. Isto é, para eles o sábado é para nós domingo. Para eles uma sexta é para nós sábado. De uma e de outra forma, o que nós estamos aqui a querer trazer, a salientar quando dizemos por que mudar para domingo, é uma questão de organização para a celebração do culto à luz das culturas locais. Então aqui já estamos a entrar para uma questão de enculturação. Mas a doutrina é a mesma. A semana tem 7 dias na mesma. Mas a designação que se atribui aos dias do primeiro ao 7º dia, porque a semana tem 7 dias, varia de cultura para cultura em função da forma como adotaram o calendário da semana. Calendário da semana. Então, por assim dizer que no nosso caso, quando digo nosso caso, não existem casos aqui específicos ou particulares, porque assim estaremos a separar ou a diferenciar. A doutrina é a mesma. Então, a forma como a pessoa se organiza nas áreas, quando a pessoa tiver a promessa que é dar o sábado, naquele sentido do sábado, que é o dia do Senhor. Enquanto umas culturas guardam esse dia do Senhor para um dia que é um sábado, outros guardam esse dia do Senhor, dia que é um domingo, quando esse dia é sábado ou domingo, for um dia que no calendário adotado naquele país é o dia que é reservado para, que é um dia que não se trabalha, por assim dizer. Que é um dia que não se trabalha. Que é o último dia da semana ordinária daquele mesmo contexto. Não sei se me faço entender. Então, isso é sobre essa questão. Temos que distinguir uma coisa: guardar sábado enquanto guardar a promessa. Sábado, a promessa que Deus fez era que o sábado fosse o dia que deveria ser dedicado ao Senhor. Isto é, o dia em que as pessoas não deveriam se ocupar com afazeres seus, mas deveriam priorizar esse dia, buscar o Senhor. Então, esta é a questão da promessa, guardar o sábado é a promessa.
Ou quando dizemos mudar para domingo, ninguém mudou para domingo, ninguém mudou que não se deveria observar o dia para o Senhor. Ninguém mudou isso. Mantém-se. Somente o dia ou a designação do dia ao longo de um calendário varia em função dos calendários que são adotados de país para país, mas a promessa mantém-se. Número 2. Quando um membro enfraquece e depois renova, não terá confirmação plena do Senhor. Neste caso, referia-se ao comportamento, porque acontece. Houve 2 momentos. Houve um momento em que esta promessa, a promessa do repouso, foi entregue e confiada a Moisés e depois a Josué. Mas Josué, quando introduz o povo na terra prometida, que era o local do descanso, do repouso prometido pelo Senhor, ao longo dessa trajetória, quer Moisés, quer Josué, não foram suficientemente capazes de impedir que algumas pessoas fraquejassem. O que acontece é que depois o Senhor voltou a reafirmar essa aliança, agora inscrito no livro de Salmos, quando diz hoje, isto é, está a renovar esta aliança, esta promessa, mas a indicar agora um novo ator, a indicar agora Cristo. Então, neste caso, a preocupação era que aqueles a quem ele se dirigia eram também sucessores, eram descendentes de alguns que haviam fraquejado. Isto é, naquele grupo houve uns que fraquejaram, houve outros que foram bem-sucedidos. Então ele referia-se: vós, aqueles que fraquejaram, nós que conservamos a fé. Então dizia que tenho receio que entre nós hajam aqueles que ainda possam voltar a fraquejar, tal como os seus antepassados fraquejaram, mas que agora deveriam reafirmar ou renovar a esperança, tendo em conta a nova promessa que foi feita, que está inscrita no livro de Salmos, por intermédio do hino de Davi, em que aponta para Cristo. Então Cristo vem agora a renovar esta promessa de descanso, ele cumprindo a sua missão na terra, também criadora, porque Deus criou tudo em 7 dias. Depois Cristo veio também fazer a sua obra criadora. Em que consistiu a obra criadora de Cristo? Foi vir difundir o Evangelho, curar, salvar e entregar-se como um sacrifício expiatório. Ele cumpriu o calendário dele assim. Os 7 dias dele foram dessa forma. Foram 33 anos, foram os 7 dias de Cristo. E ele cumpriu o seu calendário, a sua missão, e também depois ele foi para o descanso. É o que vem no livro de Salmos. Diz que ele agora está descansado à destra do Pai, está repousado à destra do Pai, depois de ter cumprido a sua missão. Então, volta-se para nós a dizer que vós agora também mantenhai e conservai esta mesma esperança da boa nova, para que possam também herdar a promessa do descanso sabático. Quando? No último dia, quando veramos até o último dia, né? Qual Cristo. Então Cristo passa a ser agora o modelo, não é? Passa a ser agora o autor e o consumador da nossa fé e o modelo pelo qual nós devemos seguir. 3. Abraão deu dízimo de tudo ao sacerdote. Este deu-lhe pão e vinho. Será que a oferta de pão e vinho era um agradecimento? A oferta de pão e vinho não era um agradecimento, era uma Eucaristia. Era uma confirmação de que a oferta sacrificial, que é um ato de obediência e de submissão de Abraão por reconhecer em Melquisedeque um rei e um sacerdote. Então, o ato de Melquisedeque, em troca ao sacrifício de Abraão, ter lhe dado pão e vinho, equivale à Eucaristia, que é a mesma Eucaristia que Cristo deu no último jantar, no ceia que teve com os seus discípulos.
ele também ceiou, ele também confraternizou, ele eternizou aquele momento, disse, façam isso em memória de mim. Então, aquele ato de Melquisedeque em dar o pão e o vinho era um ato de confirmação e também de aceitação de sacrifício e também uma forma de Eucaristia, ou de celebrar aquele momento, aquele sacrifício de Abraão como submissão ao próprio Deus. Então, Cristo é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque o sacerdote tem uma função. O sacerdote, temos visto sacerdotes no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, e a própria palavra aqui na parte de Hebreus diz o seguinte: todo homem tido dentre os vários homens para poder, pelas coisas de Deus, interceder a favor dos outros, é constituído sacerdote. O que acontece é que no Antigo Testamento, esses que eram tidos ou achados dentre os homens, eles, em princípio, tinham que seguir uma certa linhagem. Por assim dizer, o primeiro sacerdote que o texto bíblico se refere é Melquisedeque. Mas Melquisedeque não era o herdeiro da promessa. O herdeiro da promessa era Abraão. Mas foi Abraão que se fez inferior a Melquisedeque. Foi Abraão que deu dízimo a Melquisedeque. Igualmente Cristo, depois foi instituído o sacerdócio humano, que são os humanos tidos, aqueles que são tidos dentre os homens para se estabelecerem nas coisas de Deus como uma ponte entre os céus e a terra. São aqueles que vieram como herdeiros da descendência de Abraão, que na linhagem de Levi passaram a surgir novos sacerdotes. O que acontece é que Cristo, por sua vez, também é alusão a Melquisedeque, que não era da linhagem, ou não era aquele que herdava a promessa, que é o Abraão, mas Abraão reconheceu que Melquisedeque era superior a ele, por isso que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. E o fato de Abraão ter dado dízimo a Melquisedeque, igualmente, os sacerdotes que haveriam de descender de Abraão, que são os da casa de Levi, que naquela altura ainda não existiam, mas estavam nas entranhas do próprio Abraão, também esses estavam a reconhecer em Melquisedeque um sumo sacerdote superior. Igualmente, Cristo não é da linhagem de Levi, é da linhagem de Judá. Mas ele foi tido como um sumo sacerdote, porque ele deu um sacerdote que subsume-se no seu próprio sacrifício. O sacrifício de Cristo em si foi um sacrifício expiatório, isto é, o sacrifício de Cristo aperfeiçoou o sacrifício dos sacerdotes do Antigo Testamento. Por quê? Os sacerdotes do Antigo Testamento, são os levitas, eles deveriam primeiro purificarem-se a si próprio, para depois purificarem aos outros. De que forma que era esse sacrifício feito? Em forma de sangue quente e animal morto. Cristo, ele próprio, ele fez-se sacerdote. Então, foi o próprio sangue dele, e não sendo da linhagem de Levi, recuperando a lógica de Melquisedeque. Por isso é que ele é um sacerdote em ordem a Melquisedeque. O sacerdote disse que é a expiação do pecado. Qual é a diferença? Precisamente é o que estávamos agora a ver. O que acontece? Quer um, quer outro, uma é causa, outra é consequência. Cristo é sumo sacerdote, porque precisamente ele foi o próprio sacrifício, a própria oferta sacrificial. Então, ele próprio foi a expiação dos nossos pecados. Então, é em decorrência disso que ele tornou-se sumo sacerdote. Por um lado. Por outro lado, também nós sabemos, e foi dito aqui, que Cristo, ele também não só vivenciou, experimentou fraquezas, mas também ele não se achou nenhum pecado nele. Número 6. Sendo Jesus designado sumo sacerdote, como é que ele cumpriu a sua missão? Então, aqui tem a questão do altar de Miriam. O altar de Miriam aparece 3 vezes, ou 3 principais momentos.
o primeiro que teve que ir ao altar de Miriam foi o próprio Abraão, para ir dar como sacrifício seu próprio filho. E depois ele profetizou, porque ele disse, Deus proverá. E realmente, simbolicamente, Deus proveu por intermédio daquele sacrifício que encontrou-se quando ele olhou assim ao relente e encontrou um sacrifício, como também ele estava a profetizar a Cristo que haveria de vir. O segundo altar de Miriam foi o próprio Davi, que foi desafiado a erigir, quando ele, tendo se desviado das próprias daquilo que eram aquilo que estava estatuído pela lei, então ele foi admoestado para ter ou sofrer uma condenação. Então ele tinha que escolher que tipo de condenação é que ele haveria de preferir. Então, no caso, ele também foi para um altar de Miriam. E o terceiro altar de Miriam foi a cruz de Gólgota, que é o próprio Cristo. Então, quando nós perguntamos como é que Cristo cumpriu a sua missão enquanto sumo sacerdote, Cristo cumpriu a sua missão enquanto sumo sacerdote porque ele, pessoalmente, ele foi o próprio sacrifício, foi o altar que foi a cruz, no local do Gólgota, onde foi crucificado, não é? E é também lá nesse mesmo altar em que ele foi enquanto um monte, enquanto local, porque ele próprio era um monte. O que nós queremos dizer que Cristo era um monte? O que Cristo veio para ser a revelação de Deus. É por isso que ele disse, eu vim para testemunhar o Pai. Então, ele é a própria revelação. Então, em Cristo, encontramos esses três elementos. Encontramos nele o sacrifício, encontramos nele o monte, ele enquanto testemunho, encontramos nele também o fundamento desse mesmo sacrifício, pela missão que ele vinha para cumprir. Como é que é visto o sacerdócio de Cristo atualmente na igreja? E a nível das igrejas atualmente, isto pode fazer-nos lembrar um pouco a questão do Jó. Jó era sacerdote, porque ele oferecia sacrifícios para os seus próprios filhos. E o sacrifício de Jó, testemunho de Jó, ocorreu no Antigo Testamento. Mas o sacrifício de Jó, embora para Deus fosse aceito, era agradável para Deus, mas ainda assim não ficou isento de ser acusado pelo diabo. O diabo, naquela ocasião, quis pôr o próprio Deus contra Jó, mas Deus não via mal em Jó. Antes via em Jó honestidade, temor, um bom homem e um bom testemunho. Mas o próprio Satã, naquela Assembleia Celestial, acusou a Jó, dizendo que Jó, ele só é isso que o Senhor diz, porque o Senhor ainda não lhe tocou. Experimente tocar algo em Jó, ele vai blasfemar contra si. Mas ainda assim Deus sabia, tinha certeza absoluta que Jó haveria de conservar esse bom testemunho. Consequentemente, o que acontece? Jó teve que ser tocado, teve que perder tudo. Teve que perder bens, teve que perder os filhos, teve que perder saúde, a sua própria saúde, né? Ficar gravemente doente. Não é? Ele teve que passar, ele pessoalmente, por um deserto espiritual. Ele teve que ser testado. E Jó, ainda sendo testado, ele em nenhum momento blasfemou contra o Senhor. Mas no limite, Jó começou a fazer perguntas a Deus. Fez várias coisas. Mas Deus não lhe respondeu a nenhuma questão. Propositadamente. Só quando aparece um quarto amigo de Jó que admite que o sofrimento pode levar ao aperfeiçoamento da fé, ali é que Jó admitiu que tinha se exagerado. Quando Jó admite que exagerou e começou já naquele momento a arrepender-se por aquele pequeno desvio, logo ele disse, eu agora vi a face do Senhor.
E quando ele afirma isso, e foi elevado, foi confirmado, foi testificado, foi comprovado, ali é que Deus lhe testifica, confirma e devolve em dobro tudo que Jó havia perdido. Então, o que queremos com isso dizer? É que nos dias de hoje, o sacerdote que adota a cristocentridade, ele próprio deve se fazer um sacrifício. Ele pessoalmente deve ser um sacrifício. E o sacrifício não é dízimo. Ser uma oferta sacrificial, tendo Cristo como autor e consumador da nossa fé, como sumo sacerdote, como um espelho, é fazer da própria vida do sacerdote esse sacrifício. Como? Ele faz o sacrifício de justiça, sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, sacrifício de expiação, não é? Ele faz em si, da sua própria vida, uma oferta sacrificial em favor da comunidade esvazia, para enriquecer o povo, tal como Cristo. Cristo despiu-se toda a glória, de toda a honra, fez-se pobre, fez-se igual, primeiro despiu-se da honra da glória, para fazer-se igual aos homens. Depois de fazer-se igual aos homens, fez-se inferior aos homens, empobreceu-se relativamente aos homens. Para quê? Para enriquecer os homens. Para quê? Para que os homens pudessem adquirir esta grandeza, esta riqueza que é a salvação. Então, o papel do sumo sacerdote hoje, na igreja, que adota a cristocentridade, é ele fazer-se pobre, ele servir a comunidade, ele fazer-se esta oferta sacrificial a favor, quer dos mais fracos na fé, quer a favor de toda uma comunidade. Porque ele, se fizer assim, estará tão somente a fazer a vontade de Deus. O repouso prometido por Deus é de carne ou é de espírito? Este repouso prometido por Deus é repouso do espírito. É repouso do espírito, porque o batizado morre para a carne, nasce em espírito e passa a viver em espírito para agradar a Deus. E vivendo em espírito para agradar a Deus, ele é testificado em espírito, não em carne. Porque ele já não vive para a carne, vive para o espírito. E essa testificação que ocorre pela sua conduta em espírito, em função de poder andar no caminho da justiça e no caminho da santidade. Como? Mortificando continuamente a sua carne. Então são essas obras da fé, porque não são as obras materiais que justificam, que testificam o homem, mas é a própria fé. Então é essa fé que assegura o repouso prometido. Porque ali, conforme nós dizia, manter o exemplo e a confiança de Abraão. Abraão fez o quê? Abraão andou pela fé. Hoje, este repouso é distrito àqueles que andarem pela fé em espírito e perseverarem até o fim. Os que fraquejam são comparados a crianças, e Cristo sugeriu que também sejamos como crianças. Qual é a diferença entre esses dois momentos? Qual é o caráter de uma criança? O caráter de uma criança é o seu voluntarismo, a sua paixão, a sua entrega, o seu acreditar, o seu crer, a sua alegria. Isso é o que caracteriza uma criança. No caso da demonstração desta exortação, que era para os hebreus, referia-se àqueles que já haviam conhecido a verdade, que haviam sido batizados, que haviam conhecido o Espírito Santo e depois fraquejaram, caíram ainda assim. Então diz que estes comportam-se como crianças. Comportam-se como crianças. Porque crianças são aquelas que não conservam ou esquecem fácil, porque têm esse caráter, paixão, entrega, não é? Acreditar, crer. Então, passam por todo um período de tumulto, de sacrifício, de provação, de crescimento, até adquirirem a salvação e depois caem. Então, quando caem, voltam a alimentar-se de leite. Por que caíram? Porque deixaram de alimentar-se do alimento sólido. Qual é o alimento sólido? É a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes, que penetra até a medula, separa a alma do espírito, discerne sentimentos
de intenções. O caso da criança, quando é trazida aqui em Cristo, na exortação que Cristo fazia para os seus seguidores, era relativamente ao caráter que eles tinham de quererem ser apegados à lei. Serem apegados à lei. Por quê? Porque ele dizia assim, que quem é apegado à lei vive de preconceitos, vive com dúvidas. Então, recordemos-nos que ele sempre, quando chamava as crianças, diziam, sejam como estas crianças, estavam a querer salientar o caráter de esvaziamento que as crianças têm. Então, o que estava ali a subsumir-se é que, comparativamente às crianças, e tal e qual o comportamento, a atitude dessas mesmas crianças, todos aqueles que querem buscar a verdade por intermédio de Cristo, devem se despir de preconceito, devem se despir de religiosidade, devem se despir de dúvida, porque a fé não é dúvida. Então, ser o quê? Ser como uma criança. Uma criança acredita piamente naquilo que o pai diz. Uma criança vê o pai como um Deus na face da terra. Aquilo que o pai diz, a criança acredita piamente. Por quê? Porque a criança é inocente. Mas uma pessoa já viciada, ainda que o pai, ainda que a palavra, ainda que o pai espiritual, ainda que quem quer que seja o sacerdote diga uma coisa, e a pessoa pessoalmente tenha passado por experiências que lhe levaram a um crescimento na fé, e que sabe por A mais B o que é certo e o que é errado. Mas se a pessoa não conservar esse caráter de uma criança, nem que seja maduro e adulto na fé, não guarda este caráter de quê? Caráter de obediência. Então, cai. É aqui que é trazido esta questão da criança, como é que podemos ver, enquadrar nesses dois. Por que Cristo é tido como um sacerdote verdadeiro? Então, Cristo é tido como um sacerdote verdadeiro porque não que os outros não fossem verdadeiros. Os outros fossem, mas eles foram verdadeiros e o seu sacerdócio, a sua expiação foi eficaz durante o tempo em que a lei que estava em vigor. Porque de acordo com a própria lei, o sacrifício levítico era na forma de sangue. E sangue remete à vida. E nessa altura os sacerdotes primeiro purificavam-se a eles para depois poderem purificar aos outros, não é? Então, ele depois foi um sacerdote verdadeiro na medida em que ele veio na condição humana, porque ele veio por um nascimento segundo a lógica humana, mas ele foi constituído, apesar de vir na condição humana, ele vinha na condição humana porque ele tinha que ser uma ponte entre duas partes. Uma das partes era a terra ou as pessoas. Então, para ele poder ser a ponte ou interceder a favor das pessoas, por isso é que ele veio na condição humana. Portanto, ele era de natureza divina. Pela sua natureza divina, é que ele também pôde ter acesso ao próprio Deus. Essa razão é que ele é tido como um sacerdote verdadeiro, como uma ponte entre a terra e os céus. E depois, como nós vimos, expliquei há bocado, depois tem uma pergunta um pouco mais própria sobre isso. Por que Cristo era tido como mediador entre a terra e os céus? Realmente, entre céu e as terras, a terra porque ele vem de natureza humana e os céus porque ele é de natureza divina. Por um lado. Por outro lado, é que Cristo aperfeiçoou aqueles sacrifícios que eram ineficazes e que eram imperfeitos do Antigo Testamento. Como é que ele aperfeiçoa esses? Então, ele aperfeiçoa os sacrifícios dos sacerdotes do Antigo Testamento, quando ele mudou o modus operandi. Isto é, ele não precisou de se purificar a si próprio,
porque ele, apesar de ter enfrentado fraquezas, ele perseverou e não pecou, por um lado. E por outro lado, porque ele, em si próprio, ele fez de si próprio, da sua própria vida, um sacrifício santo, porque não pecou, vivo, porque entregou a sua própria vida, e agradável, porque submeteu-se a toda a lei do próprio Deus, inclusive carregando a sua própria cruz e submetendo-se a toda aquela dor que o martírio da cruz de Gólgota remeteu, mesmo ele sendo Deus. É por isso que um dos acusadores ali dizia: por que tu, sendo Deus, então não te salvas a ti próprio agora? Ele tinha essa condição, tinha essa capacidade, mas ele se submeteu a tudo isto. Então ele fez esta natureza, esta tipologia de sacrifício. Ele fez uma oferta sacrificial. Então, desta forma é que ele se torna um mediador e um sumo sacerdote verdadeiro, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento. Qual é o papel de Cristo na mediação entre a terra e os céus? Então, o papel de um mediador é de ser aquele que roga ao Pai, é aquele que está junto ao Pai. Vou explicar de uma outra forma. Cristo, ele cumpriu toda a justiça. E por fato dele ter cumprido toda a justiça, ele, hoje, nos dias de hoje, ele é o único que tem a vida em si. O que ele tem a vida em si? É que ele continua vivo até hoje, tal e qual o sacerdote de Melquisedeque, que é o próprio Melquisedeque, tal como Melquisedeque. Cristo é sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele, tal qual Melquisedeque, não se conhece a sua origem, a sua genealogia, nem o seu termo. Supomos que Melquisedeque é sacerdote até hoje. Cristo também é sacerdote até hoje, porque ele está à destra do Pai. Então, pelo fato de ele ter cumprido toda a justiça e ser o único que tem a vida em si, então ele hoje é o próprio juiz, em que pelo fato dele ser o próprio juiz, ele é quem exerce a justiça, porque esses são os poderes que o próprio Pai lhe deu. Então, ele, à destra do Pai, ele exerce a própria justiça, porque ele é o próprio juízo, ele é quem tem exerce esse juízo, porque cumpriu toda a justiça. Pelo fato dele ter cumprido toda a justiça, ninguém é melhor do que ele para também julgar a justiça de tantas outras pessoas, todo o povo. Então, ele, como mediador, o papel dele é hoje poder exercer esse juízo em função do testemunho de todas as pessoas, dos santos, dos não santos, até no último dia em que eles voltarem a rever-se com Cristo. Então, esse aqui é o papel dele. É como também o apóstolo Paulo disse um pouco, que conhecereis toda a verdade é tão somente essa, que existe um e único Deus e que existe um e único mediador entre Deus e os homens. Então, o papel dele é ser esse mediador entre os homens e Deus, porque se os homens ficaram durante muitos anos afastados de Deus, e o homem comum não tem acesso a Deus, então o homem comum só tem acesso a Deus por intermédio dele, porque ele é o caminho, é a verdade e a vida. Então, por essa razão, ele é o sumo sacerdote hoje. E sendo o sumo sacerdote que é eterno, porque o sacerdócio dele é eterno, então o papel dele enquanto mediador é de testificar, defender o testemunho de qualquer pessoa diante do Pai. 13ª e última pergunta. Por que os verdadeiros adoradores são tidos por muitos como loucos? Obrigado. Então, os verdadeiros adoradores são tidos por muitos como loucos, porque os verdadeiros adoradores não se conformam com os padrões do mundo. Os verdadeiros adoradores não se apegam a práticas, não se apegam a crenças, não se apegam a doutrina, não se apegam aos homens. Os verdadeiros adoradores, eles adoram ao próprio Deus, adoram ao próprio Cristo, não adoram ao homem. É por isso que chamam-se verdadeiros adoradores. Adoram a Deus. Eles adoram o Espírito em verdade.
adoram o próprio Deus. Então, pelo fato de eles adorarem o próprio Deus, eles estão constantemente a renovar a sua mente em Cristo. Por um lado, para quê? Para não se conformarem com os padrões, porque o mundo é regido por padrões. As igrejas são seitas que são organizadas segundo padrões para poder-se fazer o culto. O culto é quem? É a Deus. Então, os verdadeiros adoradores não usam os padrões, os procedimentos para cultuar a Deus. Eles cultuam o próprio Deus diretamente, em espírito e em verdade. Então, por essa razão, eles são tidos como loucos, porque eles não buscam agradar ao homem. Vamos voltar para o caso da mulher samaritana. Mulher samaritana foi das primeiras pessoas que ouviu, que recebeu a profetização e a promessa de Cristo sobre o tempo em que viriam de existir os verdadeiros adoradores. E também sobre os verdadeiros adoradores, Cristo se inflamou quando foi visitar Jerusalém, o templo, e chegou lá, encontrou outras pessoas que estavam a ter uma atitude que poderia profanar o templo. O que é profanar o templo? Poderiam levar impureza no templo. Então, os verdadeiros adoradores nos dias de hoje são aqueles que Cristo prometera à mulher samaritana, dizer que existirão tempos em que vão surgir verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Por que Cristo falou assim à mulher samaritana? É que a mulher samaritana, quando foi convertida, quando foi evangelizada por Cristo, ela disse a Cristo: certamente tu és um profeta. Então, onde é que tu adoras? Ela queria adorar ao mesmo Deus, no mesmo sítio onde Cristo adorava. Então, ela respondeu, e Cristo responde à mulher samaritana. Diz: em verdade, te digo que chegará os tempos em que existirão verdadeiros adoradores. São aqueles que vão adorar em espírito e em verdade. Isto é, já não importa onde adorar, como adorar, em que monte adorar, se é o Monte Gerizim, se é o Monte Sinai. Porque ela queria saber em que monte, porque ela era samaritana. Apercebeu-se que este homem é um profeta, porque ela via nele um judeu, pela sua apresentação. Então ela queria saber onde adorar. Isto é, eu quero saber esse monte, quero saber esse local onde tu adoras. Então Cristo disse que não. Os verdadeiros adoradores, guiados pelo próprio Espírito Santo, eles em si iriam ser esse templo de adoração a Deus, onde quer que estivessem. Não é? Então, é por isso que os verdadeiros adoradores são tidos como loucos, porque eles não buscam agradar ao homem. Adoram ao próprio Deus, através do seu próprio testemunho, que é a sua própria vida, da forma como cuidam da sua própria espiritualidade, do seu próprio corpo, enquanto um templo de Deus. Esses são os verdadeiros adoradores. Chegado a esta parte, muito obrigado por terem nos acompanhado. Deixem ficar os vossos comentários, sigam nas nossas páginas Facebook, Instagram, façam o vosso like para passar a receber as nossas notificações. E desde já, este arquivo, esta aula de hoje, Cristo, o sacerdote, verdadeiro intercessor entre os céus e a terra, podem encontrar em nossas plataformas Facebook, Antônio Sende_Oficial, no nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, no nosso aplicativo Elo App, optimizável para plataformas Android. Um abraço de luz e até breve.